Ayurveda Brasil Podcast, a medicina que você encontra na cozinha e na rotina. O açúcar é realmente o vilão da alimentação? Pro Ayurveda, não. E hoje a gente vai falar sobre esse tema tão polêmico. Mas antes, se você está no YouTube, você já sabe, se inscreve no canal, ativa as notificações, curte esse vídeo, comenta, que você me ajuda e aí isso aqui vira uma troca que é muito mais legal. E se você estiver no Spotify, ativa as notificações, indica o podcast para outras pessoas. E eu já agradeço pela sua contribuição. Agora bora lá conversar sobre este vilão, açúcar, ou não. Primeira coisa, quem já participou de Alimentando-se com Ayurveda sabe que uma alimentação prática, saudável, saborosa, que cabe no seu dia a dia, que reequilibra o corpo, que desinflama, é possível. Mas ela não tem regras fixas, porque ela sempre depende de quem é a pessoa que está se alimentando, ou de quais são as pessoas, de onde estão essas pessoas e assim por diante. Com açúcar não seria diferente. Mas eu já faço aqui uma grande observação, um grande destaque. Eu não estou falando do açúcar refinado, esse branco que a gente encontra aí no mercado. Tudo que é refinado, seja açúcar, seja farinha, seja sal, não é de boa qualidade no sentido de saúde. Você não vai ser saudável consumindo um monte de coisa refinada. Isso daí não é nem alimento para a Ayurveda, isso daí a gente nem considera. Então, a primeira coisa que a gente pode pensar é a qualidade do açúcar. Qual é a qualidade do açúcar que você está ingerindo? Então, o açúcar, aí eu vou dar alguns exemplos que são possíveis no Brasil para fazer jus do nome Ayurveda Brasil Podcast. Aliás, eu queria já que ficasse marcado que eu estou falando do Ayurveda no Brasil, por isso o podcast tem esse nome. Então, para fazer jus ao nome, que açúcar eu vou indicar aqui? Demerara, especialmente o orgânico, açúcar mascavo, açúcar de coco, que é muito interessante o açúcar de coco, quando lá atrás, lá na composição, tiver escrito assim, ó, 100% néctar do coco. Geralmente, esse néctar, ele é feito da flor do coco. Então, aliás, os açúcares de fruta, eles são bem interessantes, justamente porque eles têm baixo índice glicêmico. Quem tem diabetes sabe muito bem que é importante olhar para o índice glicêmico daquele açúcar que está comendo. Por quê? Porque quanto menor o índice glicêmico, menos vai desequilibrar aí o controle da diabetes. Então é bem importante observar isso. Mas não só para quem tem diabetes, também para gente que não tem e que quer se alimentar de forma muito legal e muito saudável. Então, observe esse tipo de açúcar. O açúcar de coco é muito interessante, porque além do baixo índice glicêmico, ele também apresenta ferro, apresenta magnésio, vitaminas do complexo B, zinco, potássio, em número mais alto do que, por exemplo, o açúcar mascavo. Então percebe que a gente tem sim possibilidades de consumo de açúcar, que são açúcares de qualidade, e que muitas vezes a gente nem toca porque a gente não é capaz de experimentar um pouquinho algo que a gente não está acostumada ou acostumado. Então, quando a gente está falando de açúcar de qualidade, eu atendi já várias pessoas que dizem assim, ah, não, mas eu não como esse açúcar. Ah, eu não gosto desse açúcar. Ah, eu acho muito ruim. Aí você pergunta assim, quando é que você comprou? Quando é que você experimentou? Ah, uma vez, não sei aonde. Não, gente, para. Você quer ou não quer ter boa saúde? Você quer ou não quer uma vida saudável? Às vezes o que a gente precisa é treinar um pouquinho o nosso paladar para novos sabores ou mais. Eu diria o seguinte, aí eu já entro no outro tópico, a quantidade do açúcar que você ingere, que é o seguinte, tenta ir diminuindo o açúcar. Horas. Falei da qualidade e agora eu estou tocando na questão da quantidade. Tudo que é em excesso atrapalha a saúde, mesmo que seja algo natural. Então, para o Ayurveda, nada é legal em excesso. Aí eu não estou nem me referindo a uma alimentação básica. É óbvio que você poderia falar assim, ah, mas eu vejo sempre indicando, sei lá, lentilha, arroz vermelho no Ayurveda, e aí? Mas isso a gente está falando de uma alimentação básica como se fosse o nosso arroz feijão aqui no Brasil, certo? O que eu estou dizendo é, do restante, ervas, alimentos e etc., sempre
com moderação. Por que você vai consumir com moderação? Pelo óbvio, o que é em excesso, o corpo vai reclamar, mesmo que sejam substâncias naturais. Então, é bem interessante você reeducar o seu paladar. E é tão gostoso fazer isso, gente. Ó, e eu digo por experiência própria. Eu sempre brinco que eu fui acostumada a tomar açúcar com suco, açúcar com chá, açúcar com café, açúcar com leite, assim por diante. E que foi um processo de mudança aí, literalmente assim, vou provar novos sabores, vou ir diminuindo gradualmente o açúcar. Até que chega um momento que você vai diminuindo e acostumando o seu paladar com o novo. Na verdade, a gente vai descobrindo o gosto que cada comida tem, o gosto que um suco tem, o gosto que um chá tem, e não aquele gosto de açúcar. Isso vale também para o sal, embora a gente não esteja falando sobre o sal, tá? Então, assim, acostume o seu paladar com o sabor dos alimentos que eles realmente têm. Não é só uma descoberta bonita, mas é tão legal depois você falar assim, cara, eu realmente gosto disso. Ou não, eu detesto isso aqui. Mas essa percepção é um processo de autoconhecimento também e de conhecimento dos elementos da natureza. Sempre levando em consideração que eu estou falando de alimento saudável. Eu não estou levando aqui em consideração os alimentos ultraprocessados e industrializados, por exemplo. Tá? Terceiro ponto importante. Para quem é o açúcar? Eu não vou entupir de açúcar, que eu sei que já falei do exagero, mas assim, eu não vou indicar que uma pessoa que precise reduzir tecidos no Ayurveda, que precise eliminar ama, então ela precisa de uma dieta mais leve, ela precisa de uma dieta que não seja uma dieta cafinha, que não tenha tanto sabor doce, mas que esse sabor doce vai ter, porque a gente depende do sabor doce da natureza para manter o funcionamento do nosso corpo, ele dá estrutura para o nosso corpo, mas a gente vai diminuir o sabor doce dessa pessoa. Então, para essa pessoa, o melhor açúcar e o que eu vou indicar é aquele que já está nos alimentos que ela vai consumir. Eu não vou dizer para ela, por exemplo, adoce seu chá com açúcar demerara ou com açúcar de coco ou mascavo. Eu vou falar, tenta tomar o chá sem açúcar, vai acostumando com esse novo sabor. Então, a gente sempre vai partir da pessoa. A gente sempre vai partir do lugar onde ela está, do momento da vida em que ela estiver, e assim por diante. Mas se você conseguir olhar para quem é você, como está seu corpo neste momento, quais são os seus desequilíbrios ou a sua saúde está super equilibrada, se você conseguir olhar para isso, faz uma listinha e percebe, eu posso comer açúcar. Então dê preferência para aqueles que são de plantas, em especial tipo de coco e até mesmo o mascavo, tá? Terceira coisa, sem exagero. Se você segue essas 3 regras, o açúcar não vai ser um vilão para você. Ele vai ser parte do seu cotidiano, parte da sua alimentação, e ele não vai desequilibrar o seu corpo, porque você está usando ele de forma adequada. Então, eu sempre gosto de dizer que o Ayurveda é o cuidado natural do bom senso. Coloca o bom senso para funcionar. A resposta você já terá, com certeza, se você acionar o seu bom senso. E aí, no episódio de hoje, eu vou te dar um bônus de informação que não é parte de todo esse tema, mas que é bem interessante. Sobre o açúcar presente na natureza, ou seja, esse açúcar que já está nas frutas, já está em alguns alimentos. Quando você incorpora esses alimentos na sua alimentação diária, você não tem um ganho só desse açúcar de boa qualidade, já presente no próprio alimento. Normalmente, esses alimentos eles também são ricos em fibra. E a fibra, ela traz uma sensação de saciedade, ou seja, ela sacia a sua fome. Alimentos fibrosos, muito ricos em fibra para o Ayurveda, eles são difíceis de digerir, ao contrário do que muitas vezes a gente pensa na nossa sociedade. Então, como eles são de difícil digestão, quando você consome eles, você demora mais para sentir fome, você consegue reorganizar, readequar o seu horário de alimentação, e sobre isso eu falei no podcast passado, quem não acompanhou, vai lá e acompanha, e você ganha uma ingestão de açúcar com qualidade, que vai te dar energia, vai te dar disposição, você ganha saciedade, você consegue readequar os melhores horários para o seu alimento, ou seja, para as suas refeições. O que é importante destacar? Alimentos com fibra,
exigem que você tome não somente água, porque a água você vai tomar quando você sentir sede para o Ayurveda, tá? Mas que eles sejam feitos com gordura de boa qualidade, porque senão você vai ficar constipada. Por isso que tem muita gente que fala assim, nossa, eu como tanta coisa com fibra e não consigo ir ao banheiro todos os dias. Observa se tem gordura na tua alimentação, não só água, mas também gordura. Gordura de boa qualidade, tipo ghee, óleo de gergelim, azeite extra virgem e assim por diante. Essas gorduras precisam estar presentes no preparo dos seus alimentos. Senão você não vai conseguir ir ao banheiro mesmo. Percebe? Então tem toda uma lógica, toda uma construção da utilização desses recursos naturais que são os alimentos para a nossa saúde, para o bem-estar do nosso corpo, da nossa mente e para a desinflamação, que são sensacionais e que o Ayurveda ensina. E é isso que eu quero que você aprenda aqui nesse podcast e também em Alimentando-se com a Ayurveda. Quem quiser fazer a inscrição, vai lá no site www.ayurvedaeyoga.com.br, entra no menu Alimentando-se com a Ayurveda e faz a inscrição para a turma online, beleza? Este foi o Ayurveda Brasil Podcast, que vai ao ar terça e quinta, 19 horas. Eu sou a Van Gravino, profissional do Ayurveda e do Yoga. Namastê!